A palavra hoje chama-se o inimigo silencioso. Não sou eu, porque eu sou tudo menos silencioso. Então a gente está confortável para as próximas 3 horas? O Austin, antes de mim, pôs a fasquia muito alta, porque ele acabou de pregar, eram 10h45, sensivelmente. Portanto, infelizmente, eu acho que não vai acontecer agora desta reunião, mas eu vou acabar em tempo útil, não se preocupem. Há um inimigo silencioso a acontecer no interior de nós, seres humanos. Todos nós. Nenhum de nós, em alturas onde nos conseguimos livrar dele, mas a maior parte das vezes, a maior parte dos dias, nós estamos a lidar com este inimigo silencioso. E mesmo quando nós não estamos a lidar com ele, ele está potencialmente, ou seja, em potencial, ele está presente na nossa vida. É um inimigo terrível, que nos rouba a paz, que nos rouba a alegria e que nos rouba a bênção. E, mais do que o inimigo, eu até muitas vezes acho que ele é um desastre para a nossa vida. Limita-nos enquanto homens, limita-nos enquanto mulheres, convida-nos a viver vidas absolutamente medíocres, permanentemente insatisfeitas, cheias de ingratidão e cheias de amargura. E é por isso que eu chamo o inimigo silencioso. Porque tudo isto nos corrói por dentro e muitas vezes, mesmo nós vendo os efeitos dele na nossa vida, nós não lhe damos a atenção necessária. Não damos a atenção necessária a este inimigo silencioso. E não são raras as vezes em que este inimigo silencioso é o fator que nos arrasta para a lama. Arrasta-nos para um lugar em que nenhum de nós quer estar nunca. Este inimigo silencioso tem um nome. E sabem, não é o diabo. Eu sei que alguns vão pensar, é hoje, ele vai pregar sobre o diabo. Não, não é o diabo. Não são potestades e demónios. Este inimigo silencioso não é o pecado também. Este inimigo silencioso tem um nome, chama-se comparação. Comparação. E é um inimigo terrível. Sabem porquê? A comparação é muito criativa. E ela é muito forte. Ela é muito justificativa. Ela leva-nos a um lugar que eu chamo de autojustificação, de autocomiseração. Ela lembra-nos que nós só não chegamos a determinado sítio, que por acaso foi um sítio onde outra pessoa já chegou. Porquê? Porque não tivemos as mesmas armas. Eu não consegui, eu não fiz o que o outro fez, porque não tive a mesma sorte. Eu não cheguei, ou eu não sou o que o outro é, porque eu não tive a mesma oportunidade. A comparação acalma a nossa consciência, mas desgasta-nos o espírito e mata-nos a alma. E acaba com a confiança que nós temos ou devíamos ter em Deus e no facto de que Deus criou para cada um de nós um caminho, um percurso e uma vida única e insubstituível. O que é único não se compara, certo? Quando uma coisa é única, é uma perda de tempo nós a compararmos. Por isso, a minha pergunta, será que serei eu único? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, dá-nos uma analogia sobre o nosso posicionamento neste mundo. O capítulo 12 é uma analogia sobre o corpo. E como é que nós encaixamos num contexto de um corpo? E diz o seguinte, o corpo tem muitas partes, não é constituído apenas por uma parte. Se o pé disser eu não faço parte do corpo porque não sou mão, não é por isso que deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido se puser a dizer eu não pertenço ao corpo porque podia ser um olho e afinal não passo de uma orelha, seria por isso que faria menos parte do corpo? Vamos supor que todo o corpo era o olho. Que coisa horrível já agora para começar. Como é que se podia ouvir? Ou então se todo ele fosse um enorme ouvido? A imagem não está a melhorar. Como se poderia cheirar? Mas Deus formou-nos com muitas partes e cada uma com a sua função própria. E que coisa estranha seria um corpo humano com uma só parte. Versículo 20. Mas não, são muitas as partes, mas apenas um
o corpo. E o olho nunca poderá dizer para a mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça poderá dizer aos pés, vocês são inúteis. A verdade é esta. Nós fomos criados como parte única de um corpo que tem muitas partes únicas. E vocês podem pensar que isto é uma verdade que se aplica à igreja. Não, isto é uma verdade que se aplica à nossa vida. Na nossa família nós somos parte de um corpo. No nosso trabalho nós somos parte de um corpo. Na nossa igreja nós somos parte de um corpo. Todos os lugares onde nós nos encaixamos neste mundo, nós temos uma função porque somos parte daquele corpo. E somos um órgão, somos uma função naquele corpo. Essa função, seja qual for o corpo onde tu estás e o lugar onde tu estás, é único porque tu és único. E nós precisamos de entender isto, nós precisamos de entender que a comparação é uma raiz que muitas vezes nasce deste sentimento. Todos nós temos uma ideia que somos únicos. E muitas vezes nós permitimos que a nossa a unicidade, o sentimos, não há ninguém igual a mim. Nós deixamos que este sentimento resvale para um sentimento que parece a mesma coisa, mas não é, chamado individualismo. E até eu penso, eu sou único, e então o que eu vou fazer é, como eu sou único, eu vou pensar maioritária ou exclusivamente em mim. Porque eu sou único. Mas o facto de eu ser único não é uma liberdade para eu começar a pensar de uma forma individualista. Porquê? Porque sendo eu um único, eu estou inserido, eu faço parte de um corpo. E no corpo os órgãos não pensam em si mesmos. O corpo, aquilo que ele faz é que ele protege a todos os órgãos, todas as funções protegem umas às outras, uns aos outros, para que todo o corpo possa sobreviver, para que todo o corpo possa ter vida, para todo o corpo possa ter até qualidade de vida. E um grande problema da nossa sociedade hoje está aqui. E, aliás, é um grande problema, por exemplo, dos discursos de autoajuda, em que nós dizemos às pessoas, nós entre aspas, tu és único, e permitimos depois que todo aquilo que é a prática que nós lhe damos resvala para o individualismo. Mas eu não vejo nada na palavra de Deus, eu não vejo nada na Bíblia que faça com que este sentimento e este pensamento de eu sou único nos leve a ter carta branca para sermos individualistas. Nós não podemos viver, não devemos viver a vida de uma forma individualista. O individualista é aquele que pensa maioritariamente ou exclusivamente acerca de si. Não é preciso apenas, exclusivamente pensar acerca de si, porque muitas vezes basta nós, a maior parte dos nossos pensamentos, ser acerca do nosso bem-estar, da nossa qualidade. E isso significa, provavelmente, nós temos um problema de individualismo com o qual precisamos de lidar no nosso dia. E, infelizmente, provavelmente vocês veem as mesmas notícias do que eu, leem os mesmos artigos do que eu. É possível ver que o individualismo sempre foi um problema, mas na sociedade e na forma como ela está montada hoje, na nossa sociedade, o individualismo hoje é se calhar um problema como nunca foi antes na nossa história. Sabem? Romanos 12:13, e acerca de individualismo, deixem-me mostrar esta passagem, porque o apóstolo Paulo, neste dia que escreveu esta passagem, estava especialmente inspirado. Especialmente inspirado. Ouçam bem o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:3. Não se achem melhores do que realmente são. Isto não é Rubén Barradas. É o apóstolo Paulo, ex-Saulo, o grande teólogo do Novo Testamento. Não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a quem? A si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Vem comigo neste pensamento. Há um mundo de diferença entre ser único e ser individualista. Por outras palavras, Deus criou-nos, a mim e a ti, para sermos únicos, mas Ele criou-nos, mas Ele não te criou para ser o corpo. E às vezes, eu próprio confundo um bocadinho estes conceitos. Ele criou-me para ser uma função. Ele criou-me para ser um órgão. Ele criou-me para ser uma parte do corpo e não o corpo. É por isso que a igreja faz sentido. Porque aqui ninguém é o corpo. Ninguém é a igreja. Aqui nós somos parte do corpo, parte da igreja.
Porque se tu te fores embora, tu deixas de ser igreja, mas e quem fica aqui continua a ser igreja. Porque se tu te fores embora, passas a ser uma parte do corpo sozinha, abandonada na estrada, e todos nós, se virmos uma parte do corpo abandonada na estrada, às vezes até de um animal, a tendência é nós mudarmos para o passeio do outro lado. Porque quando alguma coisa está desconexa do corpo, torna-se uma aberração completa e total. Mas muitas vezes a nossa ação, a nossa estrutura de pensamento leva-nos a querer fingir que a nossa função, o nosso órgão é o corpo todo. E não é. Não é. E eu mais uma vez deixa-me dizer-te isto. Isto aplica-se a tudo. Isto até se aplica à tua casa. Porque na tua casa é suposto tu seres, mesmo que sejas pai, mesmo que sejas mãe, tu és parte de um corpo. Deixa os teus filhos assumirem a parte do corpo que Deus os chamou para ser na tua casa. Se calhar o teu filho, entenda o que eu vou dizer, os teus filhos, por muito velhos, mais velhos que sejam, eles não são a cabeça desse corpo. Mas eles têm uma função nesse corpo. Deixa-os ser isso. Não os obrigues a ser a função que tu és, porque muitas vezes nós colocamos esse peso em cima dos nossos filhos, que é, eu vou, e muitas vezes isso é visível na carreira, que é, eu não consegui ser isto, até eu vou lutar para que o meu filho seja. Deixa-os ser aquilo que Deus os chamou para ser, porque o facto de ser teu filho não significa que seja igual a ti. Ele até pode ir estudar o mesmo do que tu, e ter o mesmo trabalho do que tu, e ter a mesma carreira do que tu, mas provavelmente isso não vai acontecer. Não espelhes nos teus filhos, não espelhes naqueles que vêm a seguir a ti, aquilo que era o que tu gostavas de ter alcançado e que não conseguiste, porque aí vais obrigá-los a fazer uma função e uma parte do corpo que não era a deles. E o que é que uma parte do corpo, o que acontece a uma parte do corpo quando nós tentamos fazer dela aquilo que ela não é? Muitas vezes ela perde a função daquilo que verdadeiramente ela é e daquilo que devia fazer, porque perde o treino daquilo que faz, e nunca vai conseguir fazer a função com a mesma qualidade do que o órgão que devia estar a fazer essa função. Os meus pés são muito bonitos e hoje estão calçados com uma cor magnífica. Exato. Isto é analogias do sangue de Jesus na cruz. Não tem nada a ver com futebol. Agora, se eu tentar que os meus pés substituam as mãos, além de ser uma imagem apocalíptica quase, eu não vou tentar sentar-me à mesa de maneira a que com os meus pés eu consiga levar o garfo ou a colher à minha boca para comer. Eu sei que vocês que estão aí a olhar, esse era o espetáculo que eu pagava para ver. Mas não vai acontecer. E todos nós percebemos isso, mas muitas vezes no nosso dia-a-dia nós tentamos dar funções e tentamos ter funções que não eram as nossas. Tentamos fazer dos pés mãos, dos ouvidos olhos. E os ouvidos servem para ouvir e os olhos servem para ver. E muitas vezes queremos que eles façam outras coisas e não é suposto isso acontecer. E nós vamos matar o nosso corpo se andarmos a tentar fazer alguma coisa sendo um órgão que era suposto nós não fazermos. É importante nós entendermos isso. E mais, não só é mau para nós, mas é mau para todo o corpo. Porque quando tu tentas ser uma coisa que tu não és, quando tu tentas ter uma função que tu não és, sabes quem é que se vai ressentir disso? Todo o corpo. Tu vais obrigar todo o corpo a fazer um esforço extra para sobreviver, porque tu não estás a cumprir a tua função. Sabem? As diferentes partes do corpo colaboram para o bem do corpo e não da parte que elas são. Eu estou aqui com parte de um corpo para contribuir para o todo e não para mim enquanto mão, ou para mim enquanto ouvido, ou enquanto pé, ou enquanto joelho. Eu estou aqui para contribuir para que todo o corpo funcione bem. Isto não tem nada de individualismo. Nada. Porque no fim do dia até pode acontecer que aquilo que para ti é a perda é o bem de todo o corpo. E nesse dia e nesse momento o que é que nós vamos decidir? Eu vou ter que sair do meu conforto para que o corpo tenha uma melhor situação. Para que o corpo funcione, então sai do teu conforto. Porque se isso vai resultar para o bem de todo o corpo, mais cedo ou mais tarde, tu, enquanto parte do corpo, vais ter e vais ver e vais ter os resultados disso. O que é que o corpo tem a ver com a comparação? Porque a comparação começa muitas vezes por esta incapacidade que nós temos de entender a nossa função. Entender aquilo para o qual nós fomos chamados e aquilo para o qual nós fomos criados. E um dos grandes problemas da comparação é que a maior parte de nós comparamos-nos porquê? Vocês já perguntaram porquê é que nós nos comparamos? Eu tenho a resposta para 95% dos casos. Validação.
nós estamos à procura de validação. Aqui toda a gente andou na escola. Alguns há demasiados anos, certo? Mas toda a gente andou na escola. Já vos aconteceu estarem a fazer um teste? Estarem plenamente certos de uma resposta. Olharem para o teste do lado. Que caia já aqui isto, se alguma vez... É melhor não. Desculpa. Melhor não. E reparamos que aquela resposta que nós estávamos certos, absolutamente certos, no colega nosso do lado, e que por acaso é aquele colega que nós até reconhecemos que tem boas notas e sabe da coisa, a resposta é diferente. E no nosso cérebro, a comparação que nós fazemos é: tens a certeza que a resposta é que tu colocaste. Já nos aconteceu a todos. Nós procurarmos o outro lado, para quê? Para validar aquilo que nós estamos a fazer. Que é, será que eu estou a fazer aquilo que está certo? Será que eu estou a fazer... E o que acontece muitas vezes, e nós já vamos ver porque a comparação tem 3 níveis, acontece muitas vezes é que nós, quando olhamos, vemos que não é igual, e isso de repente cria um buraco na nossa alma que é aquilo que nós achávamos que estava validado, perde a validação. E de repente eu penso, bom, afinal, se calhar eu não estou a fazer bem. Só que a vida tem um grande problema, é que a nossa vida não é um teste de matemática. As minhas respostas não são iguais às respostas da pessoa que está ao meu lado. Porquê? Porque o meu caminho não é igual ao caminho da pessoa que está ao lado. Aquilo com que eu fui criado não é igual àquilo que aquela pessoa que está ao meu lado foi criada. E aquilo que é o meu percurso, aquela que é a minha chamada, não é igual à da pessoa que está ao meu lado. Então a vida não é o teste onde eu olho e digo assim, porque é que ele está a pôr aquilo e eu ainda nem sequer cheguei a essa pergunta? Porque é que ele fez mais rápido e eu estou mais lento? Porque é que ele está a responder isto e eu estou a responder outra coisa? A vida, o teste não é igual para todos nesta vida. E nós precisamos de compreender isso. É por isso que mais do que nós ensinarmos a resposta às situações, nós temos que ensinar os princípios, os valores de base que estão na palavra de Deus. Porquê? Porque provavelmente tu vais tomar decisões na tua vida que nada têm a ver com coisas que eu já tive de decidir. E nessa altura, ou tu andas desesperado à procura de alguém que tenha experiência naquela área, ou tu te agarras aos princípios, aos valores da palavra de Deus, e por mais nova que seja a situação que tu estás a viver, tu podes orar e dizer assim, ok, eu vou decidir isto, porque se na palavra de Deus diz isto, e se a palavra de Deus diz que valoriza isto, então eu tenho a certeza que esta é a melhor decisão, mesmo que eu nunca tenha falado com ninguém que já tomou esta decisão. Então, a comparação tem 2 resultados, sempre. O primeiro resultado é, eu olho e fico frustrado porque estou aquém. Oh, ele é mais esperto do que eu. Ele prega melhor do que eu. Ele canta melhor do que eu. Ele educa os filhos melhor do que eu. Ele trabalha melhor do que eu. Frustração. Eu não sei se é pior este, se é pior o segundo. Porque sabem qual é o segundo resultado? Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor. É que a gente às vezes fala da comparação e achamos que a comparação é um problema quando nós olhamos para uma coisa e nos colocamos abaixo. Tipo, oh, eu nunca lá vou chegar. Mas a comparação às vezes é um problema gigante. Quando eu olho e eu acho que eu sou melhor. E eu desprezo a experiência daquele que está ao meu lado. E isto é um problema gigante, sabem porquê? Porque mexe com o nosso coração. Porque faz com que aquilo que lemos há bocadinho do apóstolo Paulo se torne uma quimera, alguma coisa que nós não se achem melhores do que realmente são. Há pessoas que são viciadas em comparar-se com o mau para aumentarem a sua autoestima. Há pessoas que são viciadas em olhar para aqueles que estão abaixo, mesmo que só haja um, mesmo que hajam 18, ele é o 17º, ele vai estar sempre a olhar para o 18º e dizer assim, eu não sou o pior, estás a ver? Há pior do que eu. E sentimos-nos superiores e sentimos-nos maiores do que realmente somos. Auto-justificamos. Isso é um erro tão grande para a nossa vida. Nós frequentemente... Aliás, o mesmo apóstolo Paulo em Gálatas 6, 4, 5, tem outra passagem, deve ter sido escrita no mesmo dia da passagem de Romanos, ok? Provavelmente não foi, mas a vibração é exatamente a mesma. E diz o seguinte, nos versículos 4 e 5, que cada um verifique o quê? A sua própria conduta. E se houver razão para estar satisfeito, que vá pelas ruas a contar a toda a gente. Não é isso que está lá escrito. Se há razão para estar satisfeito, o que é que o apóstolo Paulo diz? Guarde esse sentimento para si. Sem se comparar com os outros. Cada um
terá de fazer o quê? Suportar as suas próprias responsabilidades. A tua chamada, o teu caminho, o desejo de Deus para a tua vida, o plano de Deus para a tua vida é a responsabilidade de uma pessoa. Sabes de quem? De ti. Não é a responsabilidade da tua mulher ou do teu marido. Não é a responsabilidade dos teus pais. Não é a responsabilidade de quem te criou. Não é a responsabilidade dos teus professores. Não é a responsabilidade do teu pastor. Nem é a responsabilidade da tua igreja. O plano de Deus para a tua vida é a tua responsabilidade. E tu tens que a assumir como tua responsabilidade. Sabes porquê? Porque cada um terá de suportar as suas próprias responsabilidades. E se olhares para aquele que é o teu caminho, o teu percurso, e estás satisfeito com ele, eu espero que sim. E eu espero sinceramente que sim. Que estejas satisfeito com aquilo que tem acontecido na tua vida, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as dificuldades. Mas tu olhes para trás e tu sejas grato a Deus por aquilo que já aconteceu. Guarda esse sentimento para ti e não te ponhas a comparar com os outros. Porque se Deus foi fiel para contigo, até agora, então se tu tiveste de gloriar de alguma coisa, é na sua fidelidade e não na tua capacidade. É na sua graça e não na tua capacidade. Nós normalmente comparamos em 3 áreas, 3 níveis. Comparamos a nós mesmos com outros. A nossa personalidade, o nosso percurso, o nosso caminho. E olhamos e dizemos, aquele já está mais longe. Aquele já está mais atrás. Aquele já chegou aquele ainda não chegou E olhamos para o caminho do vizinho do lado e tentamos perceber de que forma... Lá está, tentamos encontrar validação. Será que a minha vida está a andar demasiado devagar? Ou demasiado depressa? Ou a uma boa velocidade? Então olhamos para o caminho de alguém que está à nossa volta e tentamos perceber se os tempos são exatamente iguais, está tudo bem, está tudo validado no que toca a nós. O grande problema é que nós somos únicos e o nosso caminho também é único. O nosso caminho também é único. O facto de alguém ser bem-sucedido aos 20 anos, ou aos 18 anos, ou aos 16 anos, ou aos 25 anos, não significa que tu que tens 30, ou tu que tens 35, ou que tu tens 40, ou até mais idade, não estejas a tempo de ser bem-sucedido. Se Deus está a usar alguém com 18, com 16, com 15, com 12, com 25, e tu estás no teu lugar e tens 50 e assim, quando é que chega a minha hora? Isso não tem nada a ver, porque o percurso daquele é diferente do teu percurso. E Deus pode-te usar quando tu tiveres 80 anos. É inútil nós compararmos os caminhos uns dos outros. É inútil. Porque o meu caminho é diferente do teu. Eu posso tirar ideias, claro que sim. Eu posso tentar perceber, olha, o que é que te trouxe até aqui? O que é que tu fizeste? No que é que tu pensaste? Mas estar a olhar para ver se o meu está certo é inútil, porque o meu caminho é único. Ninguém vai percorrer a minha jornada. Só eu vou percorrer a minha jornada. Então porquê é que eu me estou a comparar? Porquê é que eu estou a comparar personalidades? Porquê é que eu estou a comparar o que é que ele fez e o que é que... Se Deus te deu um caminho, caminha nessa tua jornada. Não estejas a olhar para aqueles que estão à tua volta para encontrares validação. Se é o plano de Deus para a tua vida, eu vou dizer uma coisa, está validado, não precisa que venha nenhum homem validá-lo. Porquê é que nós procuramos a validação dos homens para coisas que Deus já nos deu? A segunda coisa que nós comparamos é aquilo que nós damos. Eu dei X, ele deu Y. Vamos lá ver, usando aqui uma imagem bíblica. Quem nunca fez isto que atira a primeira pedra? Comprámos uma prenda para o aniversariante. E quando vamos dar a prenda, tentamos perceber a prenda que foi dada antes ou que foi dada depois, para perceber se comprámos uma coisa muito michuruca ou não. Do género, toda a gente ofereceu um Rolex. E eu ofereci um Casio da feira de 5 euros. Passa a publicidade. Eu aceito Rolex também. Alguém disse aqui na primeira fila. Como vê, eu uso imensos relógios no meu dia-a-dia. Nós comparamos muito aquilo que nós damos. Ele está a dar X horas à igreja. Ele está a dar X horas aos filhos. Ele está... Mas quem é que te disse que tu tens que dar exatamente o mesmo que a pessoa? Sabem, o dar, aquilo que nós damos, eu não estou a falar só de dinheiro, não estou a falar de ofertas na igreja, também posso estar a falar sobre isso, mas não é exclusivo. Aquilo que nós damos é resultado de uma coisa. Aquilo que nós damos é resultado da nossa revelação. Eu dou aquilo que me é revelado, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. É com base nisso que eu dou.
E quanto mais a revelação que eu tenho, quanto mais o conhecimento da vontade de Deus na minha vida, normalmente mais eu dou. Mais eu dou do meu tempo, mais eu dou dos meus recursos, mais eu dou das minhas capacidades, mais liberalmente eu ponho à disposição dos outros, claro, dentro das limitações do tempo em que eu vivo, mais liberalmente eu coloco isso à disposição. Mas porquê que, em vez de procurares comparar o que é que outros dão, tu não procuras mais revelação? Eu quero saber mais de Deus. Eu quero entender mais dele. Eu quero entender porque é que Deus, na sua natureza, é generoso. É generoso com a sua graça. É generoso com o seu perdão. É generoso com os seus recursos. É generoso com o seu tempo para comigo. Porque é que ele é generoso? Para que eu possa ter esse lado da característica da personalidade de Deus na minha vida diária. Eu quero ser generoso. Mas eu quero entender o porquê dessa generosidade. De onde é que vem essa generosidade? Porque quando eu sou generoso, a olhar... A Bíblia mostra isto muito bem, não está aqui, mas naquela passagem, a gente muitas vezes fala da viúva rica que traz as 2 moedas, está lá nos Evangelhos. É muito interessante porque a Bíblia faz questão de nos dizer que antes da mulher rica, a mulher pobre, antes da mulher pobre, vinham uma série de homens despejar o resto do dinheiro que tinham e que era muito mais do que as 2 moedas da mulher pobre. E em termos absolutos era muito mais dinheiro, mas para onde Jesus apontou foi para a mulher pobre, porque ela deu da revelação que tinha, da sua generosidade, e ela deu tudo, porque era a revelação que ela tinha, enquanto que os outros deram o resto. O mesmo aplica-se ao nosso tempo, o mesmo aplica-se aos nossos recursos, o mesmo se aplica à nossa família. O que é que nós estamos a dar? Estamos a dar o resto? Ou estamos a dar aquilo que nós temos? O que é que nós estamos a oferecer? Em terceiro lugar, nós comparamos aquilo que nós recebemos. Comparamos o que somos, comparamos o que damos e comparamos o que recebemos. Porque é que o meu pai a mim me deu a prenda X e ao meu irmão deu a prenda Y? Quem é pai, com filhos mais velhos, já algum dia se calhar teve que responder a esta questão. Porquê é que deste aquilo ao mano? E a mim? E nós precisamos de entender que se aquilo que nós damos é um resultado da revelação que nós temos, aquilo que nós recebemos só é resultado de uma coisa, da graça de Deus. E a graça de Deus manifesta-se de forma diferente na vida de cada um de nós. Porque da mesma maneira que nós somos únicos na nossa criação e nas nossas capacidades e no nosso potencial, a graça de Deus revela-se a cada uma das nossas vidas de uma maneira única. Quando nós comparamos a graça, o efeito da graça de Deus na vida de outros e na nossa vida, invariavelmente nós vamos ficar frustrados e até revoltados com Deus. Porque a graça de Deus não é para ser comparada. Porque Deus derrama a sua graça conforme a vida de cada um. Ele não usou uma chapa, um molde e um modelo para criar cada uma das nossas vidas iguais e para despejar graça em cima das nossas vidas de uma forma igual. Ele criou-nos com caminhos distintos, diferentes uns dos outros. E a sua graça é revelada à nossa vida e é trazida à nossa vida de uma forma única. E eu dou graças a Deus por isso. Vocês preferem um Deus que trata toda a gente como números? Ou preferem alguém que trata cada um de nós pelo seu próprio nome? Conforme a Bíblia diz, que conhece até o número de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Isto significa que Deus não só nos criou únicos, mas Ele trata-nos de uma forma única. E vocês querem se sentir especiais? Eu sinto-me especial quando eu vou a um lugar e a mim me tratam de uma forma única. Quando eu vou a um restaurante e a pessoa que me atende parece que só existo eu, porque me trata de uma forma única. Quando eu vou a algum sítio, quando eu vou à casa de alguém, aquela pessoa me trata de uma forma única. Essa pessoa até pode estar a lidar com mais 10 pessoas, mas eu sinto que a atenção daquela pessoa é quase só para mim. E sabem, quando Deus funciona exatamente igual, Deus não está a dividir a atenção, porque para Ele o tempo não existe. 1000 dias são como um dia, ou 1000 anos são como um ano. O tempo para Deus é todo relativo e Ele trata-te a ti de uma forma única. Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde tu estás, Ele sabe para onde tu vais, Ele sabe de onde tu vieste. E se Ele te trouxe até aqui é porque Ele te ama.
É porque Ele tem alguma coisa melhor para ti. É porque Ele tem um plano preparado para ti. Ainda antes dos teus pais pensarem em ti, ou mesmo que tu tenhas tido um acidente, Ele ainda tem um plano para ti. E Ele está à tua disposição a qualquer momento da tua vida. Tenhas 10, tenhas 90 anos de idade. Esse plano está à tua disposição. Tu só precisas de o procurar e buscar a Deus. E o plano dEle para a tua vida vai se revelar. Ele trata-te de uma forma única. Eu dou graças a Deus por isso. Ele não olha para mim como o número 10.387. Olha, e sabe uma coisa? Um dos grandes problemas da humanidade revela-se quando as pessoas deixam de ser nomes e passam a ser números. Nos campos de concentração, os judeus deixaram de ter nome e passaram a ter número. Arrepia. Sempre que foi retirada a individualidade, às pessoas, a sua unicidade, atrocidades foram cometidas. Mas Deus, Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu nome, Ele conhece o teu nome, e Ele conhece de onde tu vens, Ele está contigo. E Ele está contigo. Estes 3 níveis da comparação lembram-nos o quão injusta a comparação é. Porque nós comparamos uma coisa que não tem por base o mesmo nível. Não estamos a falar do mesmo nível. Primeiro porque nós comparamos com aquilo que nós nunca vamos ser, que é outra pessoa. Eu estou-me a comparar com uma coisa que eu nunca vou ser. Porque eu nunca vou ser a Inês. Eu nunca vou ser a Amélia. Eu nunca vou ser a Catarina. Eu vou ser sempre o Ruben. Eu posso fugir disso. Eu posso fazer operações. Eu posso mudar de género. Eu posso mudar a minha voz. Mas no fundo eu vou ser sempre o Ruben que foi criado ainda antes por Deus. Ainda antes de eu estar no ventre da minha mãe. E quando eu encontro outro caminho, outra pessoa, e começo a olhar, a primeira injustiça é que eu vou estar-me a comparar com alguém que eu nunca vou ser. Nunca. Eu nunca vou ser. Resultado, a comparação vai ser sempre insatisfatória. Vai ser sempre insatisfatória. Em segundo lugar, eu vou comparar-me com um corpo diferente. Eu tenho uma função. Imagina que eu trabalho numa empresa. E eu tenho uma função na empresa. E ao lado, no edifício da empresa, ao lado do meu, há uma outra empresa que tem exatamente o mesmo ramo do que eu. E há exatamente um homem, uma mulher, que tem exatamente a mesma função do que eu. Eu estou num corpo e essa pessoa está noutro corpo. Nós até parecemos membros iguais, com funções muito idênticas. Mas a verdade é esta, essa pessoa está num corpo e eu estou noutro corpo. Então vamos estar a comparar com alguma coisa que parece igual, mas que no fundo está com estágios de maturidade diferentes. E então o que acontece é que eu olho e basta ser alguma coisa que está num estágio de maturidade superior, eu vou ficar frustrado. Eu olho e há uma coisa que está num estágio de maturidade inferior e eu vou me sentir superior. Porquê? Porque quando eu comparo com corpos diferentes, quando eu comparo uma igreja com outra igreja, são corpos diferentes, são estágios diferentes, são lugares diferentes. Eu não posso comparar, é a mesma coisa que o meu filho Manuel, com 15 meses, começou a andar há 3 semanas. Olhasse para o irmão dele e disse assim, eu estou muito frustrado porque eu não consigo andar como o mano Josué. Tu tens 15 meses, o teu irmão tem quase 4 anos. É normal, filho. Mas é interessante porque nós muitas vezes é exatamente o mesmo. Porquê que eu não cheguei ali ainda? Porquê que eu não consigo andar daquela maneira? Porquê que eu ainda não consegui fazer aquele dinheiro? Ou agarrar aquele negócio? Se calhar, porque quem está do outro lado está num estágio de maturidade diferente. Até pode ter menos tempo do que tu, mas está num estágio de maturidade diferente. Respeita isso em ti mesmo. Eu estou num estágio diferente. Sabem uma coisa? O importante não é ser bem-sucedido rapidamente. Às vezes temos essa ideia porque vemos pessoas a ter sucesso assim, do pé para a mão. Nós, a maior parte das vezes, nós não sabemos o que está por trás do sucesso das pessoas. Nós não sabemos as horas de estudo, de dedicação, as oportunidades, os telefonemas, as noites sem dormir. Não compares coisas que tu não conheces. Porque tu, e este é o terceiro problema da comparação, é que tu comparas o teu pior com o melhor, ou quando no máximo com a média das outras pessoas. Porquê? Porque ninguém revela o seu pior. Então tu estás a comparar normalmente aquilo que correu mal em ti, ou aquilo que tu achas que não está a correr tão bem, com aquilo que está a correr melhor nos outros. Estás a comparar níveis diferentes.
E o resultado é catastrófico. Porque é que ainda não aconteceu comigo? Já devia ter acontecido comigo, já devia ter acontecido comigo. É porque eu estou a fazer alguma coisa mal e muitas vezes nós largamos o caminho do plano de Deus. Estamos exatamente nesse caminho, largamos esse caminho. Porque olhamos para o lado e dizemos, se já aconteceu com ele, já devia ter acontecido comigo. Eu estou a fazer alguma coisa mal, vou fazer de outra maneira. E às vezes apenas tu estás no teu caminho. Comparação é um veneno que nos corrói o espírito, que nos mata a alma e que nos põe a tentar ser uma coisa que nós não somos, nem fomos criados para ser. Olha, e vou dizer-vos uma coisa, isto afeta crianças a velhos. Isto afeta desde até. Porque há qualquer coisa no nosso gene, há qualquer coisa na nossa maneira de pensar que nos é inculcada desde o primeiro dia, em que nós temos de estar sempre a olhar para o lado, para os retrovisores, para ver se aquilo que nós estamos a fazer é bom o suficiente. Se tu estás no plano de Deus, se tu estás na graça de Deus, tu até podes falhar, tu até podes cometer os erros, bem-vindo ao clube. Mas se Deus está contigo, tu estás no caminho certo. Tu estás no caminho certo. A Bíblia tem uma história de comparação, e eu vou terminar com esta história. A Bíblia tem uma história de comparação absolutamente inacreditável. Abel e Caim, muitos de vocês já a ouviram. Eu quero desmontar, ao terminar, algumas das ideias atrás desta história. Gênesis 4 é logo no início. O primeiro homicídio, o primeiro crime. A partir do versículo 3 diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, a Deus. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para o Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante, ou seja, ficou frustrado. E o Senhor disse a Caim, porquê é que tu tiraste? E porquê é que o teu semblante descaiu? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado está aí à porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Ou seja, tu podes decidir, mesmo que eu não tenha aceito a tua oferta, tu agora é que vais decidir o que é que vais fazer com isso. É basicamente o que Deus está a dizer a Caim. E no versículo 8 diz que Caim falou com o seu irmão Abel e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o matou. Como é que nós nos livramos deste... Eu não estou a dizer que vamos matar alguém, mas... Como é que nós nos livramos desta estrutura de pensamento de Caim? O que Caim pensou foi, se Deus aceitou o que era de Abel e não aceitou o que era meu, é porque o que era meu tinha um problema. E ele não conseguiu lidar com a dualidade. Deus tratou de uma maneira um e de outra maneira o outro. Caim não conseguiu lidar com aquilo que para ele parecia ser uma injustiça. É interessante a conversa que Deus tem com Caim. Tu podes escolher. Se fizeres as coisas bem, achas que eu não vou aceitar o que tu me vais dar? Abel tinha uma oportunidade Caim tinha uma oportunidade até de olhar para Abel, perceber porque é que Deus se agradou de Abel e na próxima oferta fazer isso. A isto eu chamo inspiração e não comparação. Uau, ele fez isto. Olha. Resultou. Fantástico. A próxima vez vou ter esse cuidado. Às vezes há uma linha muito fina, mas ela existe. E há uma grande diferença entre ser inspirado e comparar. Mas alguma coisa no coração de Caim não conseguiu lidar com isso. É engraçado porque nunca a Bíblia diz... A Bíblia apenas diz que Deus não olhou para a oferta de Caim. A Bíblia não diz que Deus detestou a oferta de Caim. A Bíblia não diz que Deus, eu não quero nada. Não é isso que está escrito. Vocês leram mesmo do que eu diz que apenas o Senhor atentou para a oferta de Abel, não atentou para a oferta de Caim. Há duas características na oferta de Abel que nos livram da comparação. Dar o primeiro. Não é dar primeiro, porque dar primeiro é comparação. É dar o primeiro. O nosso primeiro. Um dos bons princípios do dízimo é nós separarmos o primeiro. Sabe o que é que significa separar o primeiro?
separar o primeiro significa isto. Eu estou tão confiante de que Deus está comigo e que Ele está no controle da situação, que eu vou-lhe dar o primeiro que eu tenho. Porque eu sei que o resto vai vir. Dar o primeiro é um resultado da nossa confiança no nosso Deus. De que Ele não nos vai deixar, desculpa a expressão, na mão. Dar o primeiro significa que quando entra na nossa vida, nós liberalmente damos. Não interessa se na minha vida entra numa altura diferente do que na vida do outro. Dar o primeiro não é comparativo. É dar o meu primeiro. Não o primeiro de entre todos. É dar o meu primeiro. O meu primeiro. O primeiro do meu tempo. O primeiro dos meus recursos. Posso-te fazer uma pergunta? O que é que tu fazes? Qual é a primeira coisa que tu fazes quando tu te levantas de manhã? Qual é o primeiro do teu dia está direcionado para onde? O primeiro do teu dom está direcionado para onde? Porque o primeiro não é o resto. É o primeiro. Eu vou dar aquilo que é o primeiro. E sabem que o que estabeleceu uma diferença entre Caim e Abel é que Abel deu o primeiro. As primícias, os primogénitos. E aí Caim deu qualquer coisa. É diferente dar o primeiro do que dar qualquer coisa. Porque quando nós damos qualquer coisa, invariavelmente sabes o que é que vai acontecer? Tu vais olhar para quem já deu e vais comparar. E quando tu dás o primeiro, olha, isto é o primeiro que eu tenho, pode ser muito ou pode ser pouco, na escala absoluta, podem ser milhares de euros ou pode ser meia dúzia de segundos, mas é o primeiro que eu tenho, eu vou dar. Não vais comparar com nada, porque aquilo que tu tens, de coração. Tu até podes pensar, eu gostava de dar mais, mas este é o primeiro que eu tenho, é o único até. É isto que eu vou dar. Dar o primeiro e dar o melhor. Tu até podes olhar para o lado e dizer, uau, eu gostava de dar tanto como aquela pessoa. Mas se tu deste o teu melhor, não há comparação que resista. E a maior parte das vezes, que entre nós que ninguém nos ouve, a nossa necessidade de comparação é para validar o facto de nós sabemos que nós não demos o nosso melhor. É para acalmar a nossa consciência de Ruben, tu não fizeste o teu melhor, mas aquilo ali também não fez. E fez menos do que tu até. E aquela pessoa até pode ter feito o melhor, hein? O seu melhor. Se nós dermos o primeiro. E se nós dermos o melhor, acontece uma coisa à comparação que é... desaparece. E nós precisamos tomar uma decisão naquilo que nós damos às pessoas que estão à nossa volta. Na nossa igreja, no nosso tempo com Deus. O que é que eu vou dar a Deus? Eu vou dar qualquer coisa que sobra, ou eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu primeiro. Eu quero-vos dizer só uma coisa, antes de eu terminar. Deus não nos está a pedir nada que Ele não nos tenha dado. A palavra de Deus diz-nos que Jesus, o Filho de Deus, que foi oferecido em sacrifício pela humanidade, era o primeiro. O primogênito. Ele deu-nos o seu primeiro. Eu gosto disto em Deus. E eu gosto disto em Jesus. Ele não te está a pedir nada que Ele não tenha de livre vontade dado em primeiro lugar. Ele deu-nos o seu primeiro e único Filho. Que ao mesmo tempo era o melhor de que Deus tinha. E é engraçado, entre aspas, porque ao dar-nos o primeiro e o melhor, Deus deu-nos alguma coisa incomparável. Não há comparação. Por mais anos que haja que este mundo exista, por mais mentes que este mundo brilhante venha a revelar, nada é sequer comparável à grandeza, generosidade, bondade, amor, graça, vida abundante, vida eterna que nós encontramos no primeiro e no melhor que Deus nos deu. Ele é o primeiro, Ele é o melhor e Ele é incomparável. Ele é incomparável. E hoje nós precisamos tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. O que é que eu vou dar?
o que é que vai ser a minha vida. Uma eterna história de comparação. E eu vou pedir à banda para subir. Uma eterna história em que eu vou olhar à minha volta e vou ver se eu sou melhor ou se sou pior. Se eu estou bem ou se eu estou mal. Ou uma história em que eu dou o meu melhor. Em que eu dou o meu primeiro. Não porque eu quero alcançar alguma coisa, mas porque Deus me está a pedir alguma coisa que Ele livremente deu à minha e à tua vida. Se calhar em cada um de nós isto tem práticas no nosso dia-a-dia que vão tornar e vão revelar isto. Se calhar tu podes dar o primeiro tempo do teu dia. Se calhar tu podes dar o primeiro tempo do teu dom, servindo a Deus, servindo a outras pessoas. Se calhar tu podes dar o primeiro de alguma coisa que tu tens, dos teus recursos, se calhar, das tuas posses, alguma coisa que tu podes tornar prática e dizer assim, eu vou dar o meu primeiro e eu vou dar o meu melhor. E a partir desse momento, acabar com este inimigo silencioso chamado comparação, que nos rouba a paz, que nos rouba às vezes até a intimidade com Deus, que nos rouba às vezes a nossa capacidade e que é um ladrão inimigo, silencioso, plantado pelo diabo. O diabo, a Bíblia diz que o diabo caiu do céu por comparação, porque se quis comparar a quem? A Deus. Uma das armas mais diabólicas do nosso mundo, a comparação. Vamos ficar de pé nesta manhã. Eu vou já terminar. Eu vou pedir que não haja movimento durante alguns segundos. E nesta manhã eu quero dar-te a oportunidade, se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, o melhor e o primeiro de Deus. Eu quero dar-te a oportunidade de tu hoje abraçares o melhor e o primeiro que Deus já te deu. O nosso Deus, o nosso Criador, pegou naquilo que Ele tinha, entregou a este mundo, para que aquele que era o Filho de Deus pudesse ser um filho do homem, pudesse viver por nós, pudesse ser morto, mas 3 dias depois ressuscitar dos mortos. Para quê? Para que nós também pudéssemos vencer a última barreira, o último inimigo, a morte. Mas Jesus não apenas te veio para salvar da morte, Ele veio para te dar um propósito para a tua vida aqui na terra. Ele veio para te dizer que tu não és um acaso, que tu não és fruto de circunstâncias que aconteceram. Tu és pensado, planeado pelo Criador da humanidade. E tu foste planeado, sabes para quê? Para teres intimidade com Ele. Para que Deus esteja à distância de uma palavra tua, de uma oração tua, de um eu quero, eu aceito, sim, Deus, ajuda-me, eu preciso de Ti, eu estou aqui sozinho, eu preciso de Ti, ajuda-me, para que esteja a esta distância. E enquanto todos os olhos estão fechados e não há movimento na sala e não há distração agora, a única coisa que tu tens que fazer, porque Deus já fez tudo, a única coisa que tu tens que fazer é tomar uma decisão de livre vontade, de dizer, eu aceito, eu quero. Podes até ter dúvidas, podes não saber tudo sobre a palavra de Deus, podes não saber tudo sobre o teu Criador, podes não saber tudo sobre Jesus, mas não é acerca disso neste momento. Este momento é acerca de tu tomares uma decisão. Dizer, eu quero seguir Jesus. Eu quero ter essa proximidade que tu estás a falar, Ruben. Está à distância da tua decisão. Eis o que vai acontecer, eu vou contar até 3 daqui a alguns segundos. E quando eu disser 3, se tu nunca tomaste esta decisão, ou se calhar no teu caminho tu tomaste esta decisão e por alguma razão tu te afastaste e hoje ao ouvir a palavra de Deus tu reconheces isso e queres voltar para os braços do teu Pai, do teu Criador, eis o que eu vou fazer, contar até 3, e quando eu disser 3, se estiveres numa destas situações, levanta o teu braço e no lugar onde tu estás eu vou orar por ti e contigo, e toda a igreja vai orar por ti em conjunto. Deus ama-te de tal maneira que Ele deu o melhor, o primeiro que Ele tinha. 2, para que tu hoje possas tomar uma decisão de o seguir, de livre vontade, de coração. 3, levanta o teu braço agora mesmo, se tu queres tomar esta decisão. Eu estou a ver, muito obrigado. Levanta bem alto para eu poder ver. Eu estou a ver, muito obrigado. 5 pessoas, 6, 7, 8. Levanta bem alto o teu braço. 9, muito obrigado. 10 pessoas, muito obrigado. 11 pessoas, muito obrigado. 12, pelo menos contei 12, não sei se faltou algum braço, mas levanta o teu braço bem alto. 13, 14, 15, muito obrigado. Há mais alguém que quer tomar esta decisão? 16 pessoas. Levanta o teu braço bem alto para eu poder ver e nós vamos orar por ti. 17 pessoas.
Provavelmente escaparam-me alguns. Eis o que vamos fazer enquanto todos os olhos estão fechados. Eu vou fazer esta oração e eu vou pedir que todos, especialmente aqueles que levantaram o braço, mas toda a igreja repita esta oração a seguir a mim. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Agora mesmo eu abro o meu coração e eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador, o centro da minha vida. Habita no meu coração, sê o meu Salvador e faz de mim uma nova pessoa. A partir de agora, tudo o que está lá atrás da minha vida, eu deixo para trás e eu abraço a nova vida que encontro em Ti. Em nome de Jesus. Igreja, será que nós dar um aplauso a estas pessoas pela fantástica decisão que tomaram hoje? E nós vamos terminar a nossa reunião. Nós vamos cantar esta música que diz: eu sou quem tu dizes que eu sou. Tu não és aquilo que o mundo te diz que tu és. Tu não és aquilo que a pessoa ao teu lado é. Tu és quem Deus diz que tu és. Tu és quem Deus diz que tu és. E se por alguma razão, em alguns momentos da tua vida, tu tens dúvidas sobre aquilo que tu és, estás num lugar perfeito para descobrir quem tu és. A palavra de Deus diz que tu és perdoado. A palavra de Deus diz que tu és salvo se tu tomaste esta decisão, hoje ou no outro dia. A palavra de Deus diz que nenhuma arma preparada contra ti poderá prosperar. A palavra de Deus diz que tu és por cabeça e não por cauda. A palavra de Deus diz que tu és abençoado. E a palavra de Deus diz que a sua graça, o seu favor, está sobre quem? Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Por isso eu vou-te incentivar agora mesmo. Nós vamos terminar a reunião daqui a pouco. Mas enquanto nós cantamos esta música, tu possas levantar os teus braços e de coração aberto aqui neste lugar, tu declarares: eu sou quem o meu Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. Eu não sou aquilo que há à minha volta. Eu não sou a comparação com os meus amigos. Eu não sou a comparação com os meus colegas. Eu não sou a comparação com o mundo que anda aí à volta. Eu sou quem tu dizes que eu sou, Deus. Então levanta os teus braços agora mesmo. E eu vou pedir à banda e vamos começar a tocar bem alto. E vamos cantar todos juntos, igreja. E declara isto. E eu acredito que se tu estás aqui neste lugar e por alguma razão tu tens estado debaixo do peso da comparação, eu acredito que neste momento tu podes e vais ser liberto de todo o peso, de toda a angústia, de toda a comparação. E tu vais poder dizer de uma forma livre, quando saís daquela porta: eu não sou o que o meu mundo diz que eu sou. Eu sou quem o meu Deus diz que eu sou. Sou quem dizes que sou. Estás comigo ao meu lado. Eu sou quem dizes que sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que sou. Estás comigo ao meu lado. Eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou quem dizes que sou. Encontrei em ti liberdade em ti. Sou teu filho, Deus. Sim, eu sou. Será que podemos aplaudir ao nosso Deus com toda a nossa força? Vamos lá, igreja!